Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nessa videoaula a gente vai responder algumas questões de simuladinho básico aqui para ciências naturais para a prefeitura de Contagem, tá? Vamos, sem muita delonga, vamos para a primeira questão. Existem 5 ciclos biogeoquímicos, né? Sendo eles o ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo do fósforo e o ciclo da água. Com relação ao primeiro, né? Então ele está relacionado com o ciclo do nitrogênio, né? Um dos principais reservatórios do nitrogênio é a atmosfera, o solo, as rochas, os organismos vivos, né? Então, as rochas e o solo têm concentração, mas é muito pequena comparado com a atmosfera, né? Mais ou menos 78%, né, do ar que a gente respira, ele vem, né, tem composição nitrogênio, né? E dos seres vivos a gente tem uma pequena porcentagem de 1,25, né, de nitrogênio. Então a alternativa correta aqui é a letra A, como a atmosfera sendo o principal reservatório, né? Por isso que as plantas precisam das bactérias que captam, né, esse nitrogênio da atmosfera. Sobre o ciclo do nitrogênio, é correto afirmar que, né? Então eu coloquei essa figura aqui para a gente ir identificando a questão dos ciclos, né? De nitrificação, desnitrificação, a conversão biológica do nitrogênio molecular, né? Então esse aqui é o nitrogênio molecular, em amônia se dá através de bactérias desnitrificantes. Se a gente for pegar na setinha aqui, desnitrificação é a transformação do nitrato em nitrogênio molecular. Então a alternativa aqui ela está errada, tá? A fixação do nitrogênio molecular pode ocorrer através de bactérias fixadoras de solo e de raiz em leguminosas. Então, correto, né? Então, as bactérias estão lá no solo, estão fixando esse nitrogênio, né, através de vários processos. As bactérias nitrificantes convertem amônia em nitrogênio molecular, né? Então, a amônia, ela não é convertida em nitrogênio molecular, na verdade, ela vai ser convertida em nitrato, depois em nitrito, depois em nitrato, né? Então, alternativa errada, né? Então, nitrificação é esse processo aqui, né? Transformação da amônia em nitrito e depois de nitrato. As bactérias nitrificantes realizam o processo de amonificação do solo. As nitrificantes não, né? Então, esse processo de amonificação é feito pelo esse estágio inicial aqui, transformação de nitrogênio molecular em amônia, né? A nitrificação é a transformação do amônia em nitrito e depois de nitrato. Conversão biológica em amônia em nitrato se dá através do processo de amonificação, também não, né? Então, esse processo de amonificação, esse processo aqui do estágio inicial, né? Conversão biológica em amônia em nitratos, né? Se dá pelo processo de nitrificação, né? Esse processo bem aqui. Então, a alternativa correta é a letra B, né? Pessoal, lembrando que a gente tem um banco de questões de mais ou menos 450 questões para concurso. Se você quer adquirir esse material, tem um link na descrição aí. É muito importante você responder questões. Temos questões comentadas também de física e química. Então você pode estar acessando o link na descrição, tá? Terceira questão. Sobre as ideias evolucionistas, análises afirmativas a seguir. Todos os organismos descendem com modificações de ancestrais comuns. Todas as características que os indivíduos adquirem em sua vida são passadas aos descendentes. A seleção natural atua sobre as variações individuais, favorecendo as mais aptas. O uso de determinadas partes do corpo faz com que elas se desenvolvam e o desuso faz com que elas se atrofiem. Descrevem as ideias de Lamarck, né? Então, aqui as ideias de Lamarck, apenas o que se afirma aí. Então, todos os organismos descendem com modificações de ancestrais comuns. Parece mais com a ideia do Darwin, né? As características que os indivíduos adquirem em sua vida são passadas aos descendentes, né? A lei do uso e desuso. A seleção natural também é do Darwin, né? O uso de determinadas partes do corpo faz com que ele se desenvolva, né? E o uso, desuso faz com que eles atrofiem. Então, errada, letra B é errada, letra C também é errada, a alternativa correta é a letra D, né? Temos apenas duas corretas. Próxima questão. De acordo com suas propriedades físicas e químicas, os elementos da tabela periódica podem ser classificados em dois grandes grupos, metais e ametais. Os metais são geralmente brilhantes, são sólidos, condutores de eletricidade e são utilizados em ligas metálicas. Os ametais combinam-se entre si e também com os metais. À luz das informações apresentadas, assinale a opção correta. A densidade de um elemento independe da temperatura? Na verdade, depende, né? Se você tem a passagem do estado líquido para o solo da água, né, a densidade dela muda, né? Então, a mudança da temperatura ela atua para a mudança da densidade.
Os metais silício e germânio são usados para construir a inteligência artificial. Eles realmente são utilizados na inteligência artificial, mas o silício ele é um ametal, né? Não é um metal, beleza? Você pode pesquisar na tabela periódica aí. O germânio já é um metal. Todos os elementos com 2 elétrons de valência pertencem ao grupo 2A da tabela periódica. Não, né? O hélio ele é um gás nobre, né? Presente no grupo 18 e ele não tem 2 elétrons na última camada. Tem 2 elétrons na última camada, mas não faz parte do grupo 2A. Os metais alcalinos terrosos formam hidróxidos, dos quais os cátions apresentam a carga mais 2, correto, né? Então, o grupo 1, né, tabela periódica, né, ele apresenta 1 elétron na camada de valência e o grupo 2 apresenta 2 elétrons na camada de valência, então, alternativa correta. Os halogênios são brilhantes e bons condutores de eletricidade, né, alternativa incorreta, geralmente os metais têm essa propriedade, né. Próxima questão aqui. A química é uma ciência natural que estuda os materiais, suas propriedades, sua estrutura e suas transformações. Qualquer transformação da matéria é considerada um fenômeno, né, que pode ser classificado como físico ou químico. Nessa perspectiva, representa um fenômeno químico. O derretimento de uma vela, quando está derretendo uma vela, não muda as propriedades, né? Ela só passa do estado sólido para o líquido ali meio pastoso, né? Solução de sal em água também não, apenas o sal vai se transformar em sal molecular, mas não vai deixar de ser sal. Se você evaporar a água, ele volta a ser sal. Evaporação dos oceanos também é um processo físico, né, de evaporação. A obtenção de hidrogênio a partir da água, né, você tem 2 substâncias totalmente diferentes, né, da formada. Então, a alternativa correta é a letra D. A química é uma... A próxima questão. As doenças virais são oportunistas das defesas em nosso organismo. Atualmente, existem 2 doenças virais que praticamente estavam fora das estatísticas brasileiras, mas, devido à baixa vacinação, estão preocupando as unidades de saúde, em decorrência das suas ressurgências no âmbito populacional. Sobre essas enfermidades, incluem, né? Então, se a gente for aqui, a Covid ela é muito recente, né? A AIDS, a gente não tem vacina ainda para a AIDS, e a sífilis também não é a doença que tem vacina, né? Tem causada por vírus. A gente tem a poliomielite, né, que é uma doença muito grave que afeta principalmente as crianças, e também temos o sarampo, né? A dengue, a gente não tem vacina para dengue, e a febre amarela e a raiva são muito localizadas em algumas partes do Brasil, mas realmente a poliomielite ela vem avançando muito e o sarampo também, tá? Então a alternativa aqui é a letra B. Penúltima questão, pessoal. A Covid-19 é uma doença que foi identificada em 2020, iniciou-se na China e atualmente é encontrada em todos os continentes, sendo capaz de provocar infecções que afetam o sistema respiratório. A Covid-19 espalhou-se por vários locais do planeta, levando a Organização Mundial da Saúde a classificar a doença como uma pandemia. Em janeiro de 2020, as autoridades identificaram o agente causador da doença por um tipo de... Isso aqui é fácil, né? Não é fungo, não é bactéria, não é protozoário, a gente tem um vírus que causou, né, a doença aí em vários lugares. Última questão, o vírus, que estão muito associados à promoção de várias doenças em humanos, como Zika, influenza, ebola e covid, entre outros são organismos procariontes, ricos em receptores que reconhecem os linfócitos. Vírus não são organismos, né? São parasitas, né? Não são procariontes, né? Eles têm uma estrutura bem mais simples que as células procarióticas. Organismos clorofilados, absurdo, né? Parasitas unicelulares ricos em receptores da membrana para plasmócitos, também está errado. Parasitas celulares obrigatórios que se multiplicam dentro da célula hospedeira, letra D. Organismos eucariontes, né? Absurdo isso, né? Para a próxima questão, a gente não tem mais questões. Então, gente, até mais, tá? Lembrando que a gente tem o nosso material, está disponível para vocês. A gente sabe que responder questões é muito importante. Então, você pode acessar nosso link na descrição e adquirir nosso material. Muito obrigado e até a próxima e tchau!